Olá, Saúde e Vida começando. A você de casa, muito obrigada pela companhia. E eu já inicio essa edição te fazendo uma pergunta: como está a sua alimentação? Não é novidade a ninguém que uma boa alimentação evita uma série de doenças, mas mesmo assim a gente ainda não come muito bem, né? Para ajudar a reforçar que a alimentação é muito importante, a gente convidou a nutricionista Daniele Cambuí para falar dessa importância. Dani, obrigada por aceitar aqui o nosso convite. Eu que agradeço o convite para falar um pouquinho sobre esse desafio que nós temos, né? Sobre alimentação, tanto nós profissionais, quanto nós realmente do dia a dia, para se alimentar, enfim, para ter uma associação linkada além das emoções, o que é necessário para a vida, né? E para começar, de uma maneira geral, por que é importante comer bem? Primeiro ponto, para ter todo o equilíbrio do nosso sistema, né? O corpo ele é feito de sistemas. Então, para que a gente esteja normalmente com todos os alinhados esse sistema, da parte tanto nutricional ou como viver em si, a célula ela precisa de um bom alimento. O mau alimento ele traz algumas carências nutricionais, como também algumas doenças que são correlacionadas a uma má alimentação. Você falou em doenças, eu disse logo na abertura do programa, se a gente tivesse sempre uma alimentação saudável, muitas doenças seriam evitadas? Sim, com certeza. A não ser que seja uma questão realmente genética, isso a gente faz todo o investigatório, tanto em consultório. Mas, se caso for realmente linkado à alimentação, ela pode sim cadenciar várias doenças que não estavam dentro da nossa genética. Então, se alimentar adequadamente faz com que o nosso organismo corresponda de uma forma sadia a todos os movimentos que nós temos dentro da cultura. Então, ter uma alimentação realmente saudável, evitar alguns níveis de estresse também, que hoje o dia a dia faz com que ocorra, e, infelizmente, muitas das pessoas associam o lado emocional e dispensa toda essa emoção com a comida, acaba, assim, tendo uma má alimentação, tanto em quantidade quanto em variedades. E a pandemia, você percebe que de um ano para cá a alimentação do brasileiro piorou? Ou mudou porque as pessoas começaram a ficar mais em casa, a alimentação melhorou? O que aconteceu com a nossa alimentação? O que você percebe? Muitas pessoas que não tinham oportunidade de cozinhar, né, muitas mães, enfim, que trabalham dentro do mercado e de uma certa forma tiveram que fazer o home office, trouxe sim consigo algumas demandas diferenciadas do dia a dia. Então, trazendo alimentos que são produzidos por elas próprias, até para a família, e tendo mais esse aconchego. Porém, a gente tem um grande desafio durante essa pandemia, que é a ansiedade. A ansiedade ela é boa, porque ela traz algumas emoções para o nosso organismo que acabam sendo positivas. Porém, o desequilíbrio disso pode ocorrer sim uma má alimentação, porque a pessoa fica em casa, principalmente com criança. A criança ou ela quer comer, ou ela quer assistir, ou ela quer pular, ou ela quer, enfim, ter algumas atividades relacionadas que ela tem as energias que vão ser diluídas, né, durante o período do dia. Então, houve sim uma demanda positiva de um lado, mas a ansiedade com a questão emocional trouxe essa vontade de comer principalmente doces, chocolates, enfim, saímos aí de uma Páscoa, mas não só a Páscoa, tivemos sim um aumento de consumo de alimentos não tão próprios para a saúde. E aí, o que fazer numa situação dessa? Eu consigo fazer um almoço, um jantar saudável, mas naquelas horas de tensão, como você disse, a criança está ali chamando o tempo todo, eu estou no home office, o meu chefe está falando comigo, fico nervosa porque eu não sei o que eu dou prioridade. Eu vou para a geladeira, e aí? Aí traz as estratégias, né? A gente sempre pede para deixar já as frutas higienizadas dentro da geladeira e recorrer a elas. Então, uma maçã com casca, que ela tem a fibra, que é o pré-biótico, que ajuda toda a flora intestinal. Então, ajuda e auxilia. Trazer alimentos que são muito fast foods, mais embalados, eles trazem malefícios à saúde. A procura de doce, principalmente para a mulher em período de TPM, mais a ansiedade, ela quer produzir a serotonina. A serotonina ela faz com que a gente busque alimentos que vai converter ela.
e está aonde? Nos doces. Então, nós, nutricionistas, temos como estratégia trazer frutas, muita hidratação, porque às vezes o corpo engana nós, às vezes nós queremos tomar a água, mas a sede está associada à fome, que traz ansiedade, a pessoa come, e sabe aquela fome que não se cessa? E somente depois de tomar, fala, nossa, mas agora eu estou muito cheio, porque na verdade seu organismo estava precisando de água e ele atribuiu os alimentos para roubar essa água para ele. Então, a hidratação, quando eu digo dentro do artigo, ele é fundamental para a célula. Não podemos deixar sentir a sede. Nós temos em busca da água, mais ou menos eu dou uma dica de 1 tomar meio litro de água. São 2 copos americanos. Então, você vai conseguindo calcular no seu dia a sua quantidade de hidratação. Então, fazer com que isso, a gente retome a hidratação no momento que a gente percebe que a gente está um pouquinho com fome, estressado, e trazer sempre consigo uma fruta, de preferência fruta com cascas, porque aí ela vai ter fibra que vai inflar dentro do nosso intestino, do nosso estômago, e vai trazer uma saciedade momentânea. Então, não faz com que você procure outro tipo de alimento que tenha mais gordura ou que seja de mais malefício. Você falou aí da água. Um outro recurso é manter sempre uma garrafinha perto. Ajuda bastante nesse momento? Sim, sim, é ideal. Então, tem muitas pessoas que falam assim, eu não consigo tomar 2 litros de água no dia, que é mais ou menos uma média que a gente faz, né, por ser humano. A criança, ela toma menos, mas sempre está estimulando ela a tomar água, e nós que somos adultos, deixar uma garrafinha próxima. E aí nós vamos calculando a quantidade, mais ou menos, de água que nós tomamos, pensando que naquela garrafa de 500 ml, se você tomar 4 garrafinhas daquela, já dão os 2 litros por dia, que já vai estar aí ajudando na performance do seu organismo. E homem e mulher têm que tomar aí 2 litros de água ou o homem um pouquinho a mais? Tem isso ou não? Na nutrição, nós temos um cálculo. Então, vamos supor que você pesa 70 quilos. Para 70 quilos, cada quilo representa 30 ml de água. Então, existe um cálculo que a gente faz. Mas a OMS, os órgãos, né, a Organização Mundial, enfim, ela preconiza pelo menos de 2 a 2,5 litros. Então, não é pelo sexo, né, que a gente está trazendo o homem ou a mulher, mas sim pela quantidade de peso que você tem e qual tipo de dieta você também executa. Então, tem pessoas que têm uma performance diferente, faz atividade física, por mais nessa pandemia, às vezes tem alguma atividade física em casa, então ele requer mais hidratação. Mas se você é uma pessoa que não tem uma atividade tão intensa, a denominação que nós temos é em torno de 2 litros, 2,5 litros. E, Dani, a gente falou aí da água, você falou das frutas. Qual a orientação que você dá para a pessoa quando ela vai ao supermercado? Evitar comprar guloseimas ajuda também naquele momento de estresse, de ansiedade, que a gente vá lá no armário e recorra a elas. É melhor não comprar? Tudo que a gente tem em casa deixa mais propício a nós consumirmos. Então, a dica é, quando for no supermercado, tenta não ir com fome, porque a fome sugere, sim, uma vontade. E aí você acaba indo em gôndolas ali, escolhendo alimentos que te proporciona felicidade. Então, sempre ir já satisfeito, né, já feito uma refeição, e ir direto a uma lista de compras que você organiza. Você pode comer as guloseimas? Você pode, mas aí é aquela pergunta, eu devo comer essa quantidade em excesso? Então, a estratégia é realmente não levar para casa essa quantidade excessiva. E o Dani, é normal depois sentir a culpa e depois querer só comer salada? Resolve alguma coisa? Acaba balançando aí, a balança fica igual ou não? Sempre pesa por um lado. Eu querer depois só comer salada, tomar água. Eu acho que esse tem que ser a rotina, né? Trazer a salada, você comer tudo em equilíbrio, tudo em excesso faz mal. Então, se você falar para mim, eu tomar muita água faz bem? Não, também faz mal. Então, tudo em excesso é lembrar que faz mal. Você tem uma alimentação hoje, hoje vai ser o último dia, amanhã eu começo a minha dieta. E isso se torna todos os dias, né? Hoje, amanhã eu começo, a segunda-feira é o dia mundial da dieta, porque as pessoas realmente recorrem a uma quantidade em excesso.
Então, tentar trazer um equilíbrio nessa quantidade. Você pode comer o chocolate? Você pode comer, mas tudo é uma variedade. Qual a quantidade dessa quantidade de chocolate? É uma caixa? É na frente da televisão? Então, a gente recorre a algumas estratégias alimentares. Sentar à mesa, comer à mesa, evitar ficar mexendo no celular, principalmente hoje com a tecnologia que nós temos, as pessoas dificilmente prestar atenção no que está comendo. As crianças, os adultos, às vezes eles estão ali respondendo um WhatsApp no momento da refeição. Lembra-se que esse momento ele é primordial, você tem que saber o que está no seu prato. O quanto mais colorido, melhor é para a sua saúde. Então, ter uma salada, uma variedade de carboidrato, aí hoje eu vou sim comer um chocolate, mas não comer uma quantidade em excesso, comer uma quantidade pequena e deixar aquele para o outro dia, né? Você tem outro dia para comer e não precisa fazer a lei da compensa, porque seu organismo ele entende que aquela quantidade de alimentos que está sendo recebido é porque ele precisa metabolizar ou guardar como energia ou como gordura, que é o que ele faz. Tudo em excesso, carboidratos, gorduras, ele usa para energia. Quando produz a energia, o que está a mais do organismo, ele armazena como gordura. Ô, Dani, eu ainda tenho muitas perguntas para você, mas a gente vai para um breve intervalo. Segura aí. Você de casa também, é rapidinho. Saúde, a vida volta já já. Saúde é vida de volta. Hoje a gente está falando sobre alimentação, a importância de comer bem de forma saudável. E quem está conversando com a gente hoje é a nutricionista Daniele Cambuí. Dani, a gente estava falando sobre o equilíbrio na alimentação. Como que deve ser a alimentação perfeita? Desde o café da manhã até aquela ceia antes de dormir. Então, vamos lá. Aqui temos uma dica de um dia alimentar. Lógico, trazendo algumas variedades, mas eu vou trazer para vocês. No início da manhã, não é importante não deixar de comer. Tem muitas pessoas que falam assim, eu não sinto fome quando eu acordo. Mas é bom você ter a rotina do de jejum. Então, você ter ali uma fruta, uma base de fruta, então uma manga, ele é vitamina A, ele tem vitamina C, um suco de laranja, ter uma opção de uma proteína, então ou iogurte ou realmente leite. Se você gosta de café, tomar café também, evitar colocar uma quantidade excessiva de açúcares, então tentar tomar o quanto menos de açúcar possível nesse café e também nesse leite, principalmente também no suco de laranja, porque ele já tem uma quantidade de açúcar da própria fruta. Trazer ali também contigo um carboidrato, então um pão, preferir os carboidratos que são complexos, ou seja, que tem fibras, tá? E uma gordura, uma fonte de gordura. Essa fonte de gordura pode prover da manteiga ou realmente do leite integral. Aí você vai falar assim para mim, mas gordura é importante? Sim, ela é importante. Ela tem uma função dentro do organismo. É ela que é responsável pela produção de hormônios. Então, se você tem uma redução de gorduras na sua alimentação, você pode não produzir alguns hormônios que são essenciais para a sua vida. Então, é importante que lembrar uma fonte de proteína, que pode ser um leite integral, se você não tiver nenhuma patologia associada, o café, mas uma quantidade de açúcares reduzido, uma fruta, um pão integral e uma manteiga. Isso, a manteiga, a quantidade, é aquela colherzinha de sobremesa, nada mais além. Aí você pode variar, você pode aquecer, você pode comer frio, você pode aí trazer algumas estratégias na variedade. Esse pão pode ser substituído por biscoito integral. Então, temos dentro do mercado hoje um leque de variedades. Uma banana com aveia, colocar em cima, é muito gostoso, com mel. Então, assim, você tem variedades dentro do cardápio nesse café da manhã e que tem todos os elementos necessários. Lá, mais ou menos, depois de umas 3 horas que você fez essa refeição, pela manhã, você come uma fruta ou toma um suco natural.
Então, dá preferência sempre por produtos naturais. Ah, você vai falar, eu posso comer uma barrinha de cereal? Você pode, mas a barrinha de cereal, ela tem muitos açúcares. Então, a gente pede para evitar. O quanto mais ser natural a sua alimentação, melhor para o seu organismo. Logo depois do almoço, também tem a fonte do arroz. Preferir o arroz integral, mas para quem não gosta, pode sim ser o arroz, né, normal, branco. Trazer ali consigo uma quantidade, mais ou menos de 2 colheres de servir de arroz, feijão meia concha, uma proteína. É importante lembrar que a proteína pode ser o palmo da sua mão. Você pega essa região aqui, é a quantidade suficiente para o seu organismo. Então, dá em torno aí de 120 gramas, 100 gramas de proteína e muitas verduras e legumes. Então, trazer uma verdura cozida ou mesmo crua, que é o que a gente dá de preferência, mas ter ali algum elemento cozido também, como um brócolis, uma couve-flor, tratar a variedade ali no seu prato. De sobremesa, tentar trazer sempre alimentos que estão trazer saciedade após, né? Então, tem pessoas que gostam de comer aquele docinho após as refeições. Dê a preferência a uma fruta. A manga, ela é bem doce, então você pode comer uma taça pequena, não uma manga inteira, porque uma manga inteira, ela é um pouco calórica, mas trazer ali uma quantidade mais ou menos de um pires de manga cortada. Logo depois, você pode comer umas 3 horas, se o seu almoço for meio-dia, depois de 3 horas, comer um lanchinho um pouquinho reforçado. Então, pessoas, às vezes, fazem um ovo mexido e come ali com algum tipo de suco, com algum tipo de fruta. Também é bem-vindo nesse momento da tarde, que às vezes dá aquela nossa fominha, sabe, antes do jantar. O importante é não sentir uma quantidade excessiva de fome, porque se você deixa essa fome chegar, a sua nível de saciedade vai estar superior ao que você precisa. Então, você vai comer, comer, comer e não vai sentir finalização naquele prato, porque você vai estar com uma vontade contínua, né? Porque existe uma fome acumulada. Então, o lanche da tarde, ele é essencial também. E logo no jantar, preferir alguma sopa, se você gosta. No tempo, se está friozinho, ela é muito mais aceita. Mas no calor, trazer um prato de saladas regada com azeite, um pouco de sal e sempre uma proteína. Ela é muito bem-vinda na alimentação. E antes de dormir, tomar um iogurte, um chá com biscoito integral, para você não ter aquele período de jejum tão prolongado na sua refeição, que até esperar o período da manhã novamente. Então, basicamente, com essas dicas, traz aí para vocês mais ou menos nortear, né, o que vocês vão comer no dia a dia. Importante que nesses intervalos vocês tomam muita água. Todo esse momento, né, trazer a água com a hidratação que o corpo precisa. E o mais importante, tudo é necessário um equilíbrio. O sono, ele é fundamental para a metabolização, para a produção de hormônios, para você ter uma vida sadia. Então, dormir bem também é muito importante. E, ô Dani, você falou em dormir. Nesse momento de pandemia, muita gente está com dificuldade em dormir direito. Tem algum alimento que vai ajudar a pessoa a pegar no sono, a descansar aí à noite? Então, trazer um chá de camomila, de ervas, ela faz com que estimula realmente o poder antioxidante e ela traz uma tranquilidade hormonal para o cortisol. E a maracujá, o famoso maracujá, realmente ele tem flavonoides, ele atua nessa percepção do estresse, da antioxidante. Então, é importantíssimo também, nesse momento, trazer alimentos relaxantes. Então, um chá de ervas, evitar chá mate, porque o mate ele é estimulante, café, evitar o café no período vespertino, ou seja, da tarde para a noite, porque isso pode te trazer um estímulo e fazer com que atrapalhe o seu período de sono. Importante que para dormir tudo esteja escuro, porque o nosso organismo foi acostumado, sim, dormir tudo no escuro. Então, deixar aquela luzinha acesa não é apropriado. O importante é deixar o ambiente totalmente escuro para o seu cérebro começar a interpretar que aquele momento é um momento de descanso. Trazer o celular logo após, basicamente ali perto do sono, não é ideal, tá? O celular tem que ficar em outro ambiente e não pode ser no lugar que você dorme, porque ele estimula, assim, você olhar, você começa a despertar com a luz do celular e com isso faz com que você tenha um sono não tão equilibrado.
A gente falou aí dos alimentos que ajudam a ter uma boa noite de sono. Eu queria ver com você voltar naquele assunto do primeiro bloco. Eu tô ansiosa naquele momento de estresse, de ansiedade. Que fruta que eu como? O que que eu como? Qual que vai ajudar a dar uma acalmada? A maçã, a banana? A banana, ela é excelente, ela tem triptofano. Triptofano, ele é totalmente linkado com a serotonina, que é o nosso, né, neurotransmissor de alegria. Então, a banana, sim, é uma boa indicação. No Brasil, nós temos uma variedade de bananas. Tem uma banana mais doce, que é a banana nanica, a banana prata, a banana maçã. Pode ser qualquer tipo de banana, porque ela faz, sim, a produção do triptofano. Então, ter o equilíbrio desse intestino, esse intestino bem cuidado, com probióticos, com prebióticos, né? Ter aquela flora intestinal sadia é importantíssimo para que esse alimento seja realmente absorvido e tenha a função dele do organismo. Eu tô naquele momento que eu olho no relógio, 4 horas da tarde, metade do dia ainda, eu tô exausta, esgotada. O que que eu como? Ou bebo? Então, tudo depende do ambiente que você está, né? Eu falo que às vezes hoje, em casa, proporciona uma melhor alimentação. Então, no período do vespertino, ali da tarde, deu uma fome, bateu aquela fome, escolha fruta com casca ou um suco, né? Você tem uma variedade de sucos hoje no mercado, tanto de polpa quanto in natura. O suco de laranja, ele é gostoso, ele é muito bom você fazer a ingestão, mas não em grandes quantidades, porque ele é calórico também. Então, o que a gente indica? Espreme 2 laranjas e completa o copo de 250 ml com água, porque aí ele vai te dar um maior volume no seu intestino, né, e no seu estômago, e vai fazer com que você realmente se sinta mais saciada. Sempre colocar alimentos como uma pera com casca, maçã com casca, porque isso vai fazer com que a fibra faz aquele sintoma de estufamento dentro do estômago. Então, isso promove para o seu cérebro uma saciedade. E aí você para de comer. Tudo que é carboidrato simples não é para comer isolado, ou seja, eu vou comer um pão agora no meio da tarde apenas. Você vai sentir mais fome, porque o carboidrato, ele é metabolizado rapidamente. Então, por isso que a gente fala do carboidratos complexos, que contém fibra, porque demora de fazer toda a digestão e com isso consegue transmitir para o seu cérebro a saciedade. Você tinha dito anteriormente aí sobre o intestino. A saúde intestinal é fundamental também para manter o equilíbrio do nosso corpo? Sim, ela é fundamental. Você manter esse intestino sadio, que a gente fala, pessoas que estão com desbiose intestinal, atrapalha realmente os micro-organismos que são benéficos à saúde, tanto com os alimentos, que traz ali toda a metabolização dos minerais, dos sais, das vitaminas, é encontrado no intestino essa absorção. Então, você manter um equilíbrio, né, dessa saúde intestinal é de suma importância. Aí você vai perguntar para mim, mas como que eu verifico se minha saúde intestinal está dentro do adequado? Então, realmente é ligado à parte final, né, que a gente faz lá no banheiro, as fezes, o cocô. É importante a gente avaliar. O quanto mais mole tiver, isso indica que o seu intestino não está bom. O quanto um pouco mais rígido, mais ou menos pastoso, aí sim seu intestino está bacana. Aquele cocô que é muito rígido, a pessoa faz muito esforço, né, para ir ao banheiro, isso também é um intestino prejudicado, porque a pessoa tem o intestino preso. Então, a gente até orienta a colocar fibras na alimentação e hidratação para ter esse equilíbrio dentro do intestino. Voltando, só para dizer que o intestino foi um dos órgãos que não diminuiu dentro de toda a evolução, né, da vida humana. Por quê? Ele tem todo um papel importante e é lá que é transmitido para todo o cérebro os minerais, as vitaminas, os sais. Então, você tem um intestino em desbiose, ou seja, não está equilibrado, você prejudica toda a sua saúde, como neural, como física também. A gente falou aí da alimentação, de ter um intestino saudável também. Atividade física, tá muito difícil fazer nesse período de pandemia, mas é importante tentar se mexer. Eu falo que sim, é de suma importância. A atividade física, ela também promove a serotonina.
Então, ela faz com que a gente consiga, sim, ter aquela vontade, né? Aquele ar de felicidade. Em casa, o que nós temos hoje como dica? Graças aí à tecnologia, a gente consegue participar de alguns movimentos que os professores de educadores físicos mesmo estão fazendo em casa. Então, atividades caseiras que você consegue fazer em cima da cadeira, você consegue fazer sobre o chão, fazer polichinelo e ademais. Aí você vai falar assim, não, mas eu não gosto disso. Tem dança que você assiste na TV e você dança. Ali é uma atividade física, você está movimentando o seu corpo. A dona de casa, ela faz atividade física. Então, ela limpa toda a casa, ela sobe, desce. Então, ela acaba fazendo uma atividade física. Mas trazer isso de uma forma benéfica, né? Então, tentar fazer que essas atividades aconteçam no momento que você esteja realmente voltado àquela função do seu organismo, reparando sobre os movimentos que você está estimulando para não ter nenhuma lesão, e assistir aqueles educadores físicos que hoje traz para a gente tranquilamente pela internet, alguns movimentos que são essenciais aí nesse mundo que nós estamos vivendo hoje. O andar ao ar livre não é muito recomendado em alguns lugares, porque existe um acúmulo de pessoas. E você utilizar máscara para andar também não é o indicado hoje pela Organização Mundial de Saúde. Então, o que a gente faz? Faz em casa uma atividade que você consiga se satisfazer. Então, uma dança, o aeróbico que o professor está dando ali na sala, no Google mesmo, você consegue, ou no YouTube, hoje a gente tem vários, né, aplicativos que conseguem trazer para a gente essa orientação, educação física. Dani, para a gente encerrar o Saúde e Vida, qual orientação, qual dica você dá para quem quer ter uma alimentação melhor, para quem precisa começar a fazer atividade física, para quem está tudo errado? Como é possível começar a se alimentar melhor, ter uma vida melhor para o nosso bem físico e mental também? É possível começar agora, para quem está tudo errado? Nunca é tarde, lembre-se disso. E outra, uma frase que eu levo muito comigo: nossa vida, né, ela é muito curta para a gente ser infeliz. Então, vamos decidir agora, né, ter um novo movimento de vida, uma qualidade de vida. Está aí dizendo todos os artigos científicos referente ao Covid, de que uma boa alimentação que você tenha, tanto de vitamina D, alimentos saudáveis, te torna uma pessoa menos vulnerável para a doença. Então, acho que é de suma importância tomar a decisão, primeiro, eu quero e eu posso. E aí a gente começa a partir de então, nunca é tarde. Essa questão de começar segunda-feira, não. Se você pode começar para agora, não deixa para segunda-feira. Comece já. Dani, muito obrigada por participar aqui do Saúde e Vida, por dar essas dicas tão valiosas para a gente aqui. Eu que agradeço, um beijo grande e se cuidem. Mais uma vez, obrigada. E com esse recado da Daniele, se cuida você de casa aí. A gente encerra o Saúde e Vida de hoje. Muito obrigada pela companhia e audiência. Lembrando, tem sugestão de tema? Envia pra gente, o nosso WhatsApp tá aí. A gente se vê no próximo programa. Tchau!